Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar aqui sobre um tema muito importante que vocês já devem estar enfrentando ao longo das peças práticas e também eventualmente podem encontrar também nas questões discursivas, que é o tirocínio policial. Bom, a gente sabe que o tirocínio policial ele é o quê? Ele nada mais é do que a percepção, a experiência, a identidade, a solução para determinados casos que, na visão do delegado de polícia, ele aplica sempre levando em consideração o conhecimento jurídico, o conhecimento fático, experiência e o que é o melhor desfecho para a investigação. Ou seja, no eventual caso concreto em que vocês estejam diante de uma situação em que dá para pedir busca e apreensão, dá para pedir uma interceptação telefônica, dá para pedir uma prisão preventiva, muitos de vocês pensam que agiram de maneira correta se optaram, por exemplo, por uma busca e apreensão. Só que, eu pergunto, se o caso concreto apresenta mais de um indivíduo, nesses, esses indivíduos, a gente só sabe a identificação de um deles. Seria prudente, e junto com essa identificação, a gente também tem o endereço dele. Seria prudente que a gente pedisse a busca e apreensão de um indivíduo, sendo que a gente às vezes pode ter maiores informações a respeito dos demais por meio de um telefone, por meio de uma interceptação telefônica. Aí que vocês têm que avaliar se vale a pena pedir prisão, se vale a pena pedir busca, se vale a pena pedir uma interceptação telefônica. Esse tirocínio policial ele vai ser estabelecido dessa forma. Vocês vão encontrar qual é o melhor desfecho. Claro que isso aí depende muito da discricionariedade do delegado de polícia, mas vocês têm que entender que quando vocês estiverem sendo avaliados pela banca, eles já estão buscando delegados de polícia. Portanto, é muito importante que vocês já tenham um pouco dessa maturidade, comecem a construir um pouco dessa visão para que vocês consigam identificar qual é o melhor desfecho para a investigação. Então, o tirocínio policial nada mais é do que isso, vocês identificarem qual é o melhor desfecho para fim de investigação, com base em experiência, com base no conhecimento fático e, claro, por meio de uma estratégia para o melhor caminho da investigação, ok? Então, vamos ao exemplo. Bom, supondo que uma investigação, que um caso concreto de uma peça prática apresente que fulano, vamos citar os nomes tradicionais de provas de concurso, Tício, Mévio e de Caio. Caio, Tício e Mévio, tá? Vamos supondo que Caio estivesse numa residência sendo investigado, monitorado pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, poderia ser, e em determinado momento a polícia identifica que existem mais dois indivíduos que fazem parte dessa associação criminosa, vamos supor assim. Não, muito provavelmente não vão colocar o termo associação criminosa no problema. Mas, durante essa investigação, descobre que existem mais dois indivíduos que não se sabe nada a respeito deles, ok? No entanto, sabe que Caio é um indivíduo perigoso, que já foi condenado anteriormente por crime patrimonial, ou seja, seria um reincidente em crime doloso. Só que a gente não tem informações a respeito dos outros dois. No entanto, em determinado dia, o delegado de polícia ele oficiou as operadoras de telefonia e conseguiu identificar que Caio possui um telefone. Com isso, a gente tem um telefone de Caio e não temos a identificação dos demais. E sabe que os três cometeram um roubo a banco, supondo. Nessas condições, eu pergunto a vocês, seria prudente que o delegado de polícia representasse pela prisão daquele indivíduo imediatamente? Ou talvez fosse importante que ele monitorasse, investigasse, aprofundasse as investigações para chegar até os outros dois indivíduos, que seria Tício e Mévio. A gente não sabe agora, mas supondo que posteriormente a gente identifique que seria Tício e Mévio. E a resposta é não. Não seria prudente pedir a prisão desse indivíduo neste momento, tá? Não seria prudente. O melhor a ser feito seria sim realizar digamos, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo telefônico, certo? Para tentar identificar com quem que Caio estava conversando, se era com Tício, se com Mévio, se era com outros, para tentar chegar a esses indivíduos e depois sim pedir a prisão de todos eles. Percebam que em nenhum momento eu falei no endereço específico dos demais. Então, assim, já vou trazer aqui uma outra dica que é extremamente possível,
muito provável que ocorra uma prisão preventiva daqueles que a gente não sabe o endereço. É bem possível isso. Muitas pessoas me perguntam, me questionam, muitos alunos me questionam se caberia prisão preventiva ou até temporária sem saber o endereço do indivíduo. E a resposta é positiva. É muito comum a gente realizar representações por prisões preventivas ou temporárias sem que saibamos o endereço do investigado. Por quê? Porque amanhã ou depois ele pode estar com mandado de prisão ativo e pode ser preso numa abordagem da Polícia Militar ou numa outra investigação de Polícia Civil de outra delegacia, e aí os indivíduos serão presos por outros policiais, certo? Então, é possível sim se falar em prisão preventiva ou prisão temporária sem que saibamos o endereço do investigado. O endereço não é requisito para representação da prisão preventiva ou da prisão temporária, ok? Então, isso é muito importante que vocês saibam de uma vez por todas, ok? Bom, outro fato relevante é saber que vocês, naquele caso, vocês precisam realmente encontrar o melhor caminho para a investigação. E o melhor caminho para a investigação pode ser uma interceptação telefônica ou eventualmente até mesmo uma busca e apreensão. Lembre-se que a interceptação telefônica ela depende é praticamente uma última ratio probatória, ou seja, ela não é realizada quando há outros elementos possíveis para serem exauridos. No caso, se há possibilidade de fazer uma busca e apreensão, pode sim fazer a busca e apreensão e depois realizar a interceptação das comunicações telefônicas, mas não pensem apenas como estudantes, concurseiros. Tentem pensar como delegado de polícia, se às vezes a busca e a apreensão não irá prejudicar a investigação para tentar identificar os demais investigados. Ok? Então essas são as minhas dicas, espero que vocês estejam gostando e fiquem de olho também nas nossas aulas, acompanhem os exercícios também, que a tendência é que vocês aprofundem mais esses conhecimentos e consigam tirar de letra essa e as demais provas que possam vir. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês.